Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem do novo coronavírus. Eu sou o professor Diego Buarque, da Universidade Federal Rural do Pernambuco, e hoje a gente vai abordar esse tema que está sendo tão debatido pela população nos últimos tempos, que é a origem provável do novo coronavírus: fatos versus fake news. Bem, pessoal, como vocês já sabem, a pandemia do novo coronavírus está gerando uma grande mortalidade, bem como gerando vários problemas no mundo inteiro também, como na economia e na educação. Só que a pandemia parece vir se agravando exatamente pela divulgação de fake news, que muitas vezes são propagadas por canais de comunicação equivocados ou mal intencionados, e isso atrapalha muito o povo. Por quê? Porque exatamente as pessoas passam, por exemplo, a fazer um uso errado de medicamentos ou a adotar medidas equivocadas de proteção e de prevenção durante a Covid-19. Só que as fake news vêm agravando um outro contágio viral que vem prejudicando o mundo inteiro, que é o vírus do preconceito. Isto porque alguns governantes vêm disseminando fake news de que o vírus foi criado propositalmente em um laboratório chinês. Então, a partir disso, vários chineses e descendentes de chineses que moram fora da China vêm sendo alvo de preconceito por algumas pessoas. Mas, pessoal, isso daí é uma grande injustiça, porque alguns estudos já vêm apontando que o novo coronavírus não foi criado em laboratório. Mas então, qual é a origem desse vírus? Na verdade, ainda não há uma origem exata para o coronavírus. O que os pesquisadores mostram é que quando as pessoas começaram a apresentar os sintomas da doença, o que se observou é que boa parte delas tiveram contato com mercados como este, que são característicos de algumas partes da China e que vendem animais silvestres vivos ainda. Então, possivelmente, a interação desses animais nesses mercados com as pessoas representa a possível origem da transmissão e a forma pela qual o vírus chegou aos seres humanos. Mas então, quais são os possíveis animais relacionados a essa transmissão? Uma hipótese que vem ganhando bastante força é a de que o novo coronavírus tenha adquirido as suas características pela passagem através de três animais antes de chegar no ser humano. O primeiro deles é o morcego ferradura, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? E o outro seria o pangolim chinês, que é um animal que é vendido ilegalmente na China por conta da sua carne e das suas escamas. Um terceiro animal seria o rato de bambu, que no caso é característico do continente asiático e que também é bastante vendido nesse tipo de mercado que eu mostrei para vocês. Mas basicamente, como que esses animais conseguiram transmitir e interagir e transmitir o coronavírus para os seres humanos? Para eu falar sobre isso, eu tenho que explicar antes um pouco sobre o processo de invasão celular, ou seja, exatamente o processo pelo qual o novo coronavírus consegue interagir e invadir as células humanas. Pessoal, imagina que este aqui é o novo coronavírus e que agora ele chegou nas células pulmonares. Então essas células vão ter uma membrana e nesta membrana eu vou ter um receptor. O que acontece é que o novo coronavírus tem uma proteína chamada de proteína S. E quando essa proteína S interage com o receptor, isso possibilita a invasão celular com a entrada do novo coronavírus nessas células. Mas qual é a relação da invasão celular com a transmissão do vírus por animais? O que se sabe até agora é que o novo coronavírus tem uma similaridade de cerca de 96% com o vírus encontrado em morcego e 90% com o vírus encontrado em pangolim. Então, é possível que o vírus que chegou aos seres humanos seja um produto da recombinação do vírus encontrado em morcego com o vírus encontrado em pangolim. No entanto, os pesquisadores ainda não estão satisfeitos, pois eles acreditam que surgiu um hospedeiro intermediário e que o vírus passou por um hospedeiro intermediário antes que ele chegasse nos seres humanos. E aí, vocês lembram da proteína S que eu mostrei agora há pouco, quando eu estava falando da invasão celular? Pois é, pessoal, ela é super importante
e ela representa exatamente a relação que o processo de invasão celular tem com a transmissão por esses animais. Porque recentemente alguns pesquisadores fizeram um estudo da afinidade da proteína S com o receptor de roedores, né? E aí o que eles atribuíram exatamente a partir disso é de que possivelmente esse hospedeiro intermediário seria o rato de bambu. O rato de bambu, ele mesmo, a gente falou sobre ele agora há pouco, vocês lembram também? Pois é. É possível que o rato de bambu seja o hospedeiro intermediário, porque em algumas partes perto da China, morcegos, pangolins e ratos de bambu, eles interagem de forma que o vírus possa ter adquirido suas características, passando por cada um desses animais até chegar nos seres humanos em mercados como aquele que eu mostrei para vocês, né? E aí o resto da história vocês conhecem, né, pessoal? O vírus chegou aos seres humanos, e aí um ser humano passou para o outro, e por aí o vírus foi sendo transmitido para os continentes e a pandemia foi instalada. E aí, por tudo que eu mostrei até agora, vocês conseguem perceber que é muito pouco provável que o novo coronavírus tenha sido criado em laboratório e liberado propositalmente para o mundo? Vocês conseguem notar também que provavelmente o desequilíbrio que o ser humano vem gerando na natureza foi o que possibilitou essa transmissão para o próprio ser humano? Preste atenção, pessoal. Não é por causa dessa provável origem do novo coronavírus que devemos sair matando os animais à torto e à direito. Primeiramente, porque este foi um tipo de interação do ser humano com espécies do continente asiático. E além disso, porque matar os animais prejudica os próprios seres humanos. Mas por que é prejudicial aos próprios seres humanos? O que ocorre é que os animais têm importantes funções ecológicas e são muito importantes também dentro da cadeia alimentar. Então, quando o ser humano decide matar à torta e à direita um animal, essas relações ficam desequilibradas e o que acontece é que isso pode prejudicar posteriormente os próprios seres humanos. Então, só para deixar tudo mais claro, eu vou falar sobre um exemplo de um dos animais relatados nesse tipo de transmissão, que seria o morcego. Por exemplo, o morcego ele tem uma grande importância em algumas relações ecológicas que ocorrem aqui mesmo no Brasil, como por exemplo o fato de que ele come uma grande quantidade de mosquitos, incluindo o mosquito da dengue. Então imagine que não tivesse o morcego para comer os mosquitos da dengue. Eu acho que vocês já podem imaginar o que é que iria acontecer, né? O que ocorreria é que a proliferação de mosquitos seria ainda maior e, além dos casos de coronavírus, nós teríamos um aumento ainda maior do número de casos de dengue. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como o novo coronavírus se relaciona com o meio ambiente ou como se proteger melhor da Covid-19, é melhor que a gente confie na ciência, pois a ciência é quem dá as respostas para a sociedade. Esses artigos científicos compõem as referências que utilizamos na nossa abordagem. Mas e você? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Se você tiver dúvidas, mande um WhatsApp para este número que nós teremos o maior prazer em te responder. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, nos siga nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.